Olá, meu caro amigo ouvinte e espectador internauta, sou o Rodrigo Geoffroy e este é o podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a Rádio que é Show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Com os trabalhos técnicos de Marcinho Ribeiro, hoje vamos bater um papo com o querido professor Welfane Cordeiro. Nosso entrevistado é bacharel em matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais, licenciado em matemática pela Universidade Federal de São João del Rei, especialista em matemática e física, e teve muitos anos de sua vida dedicados a vários cursos de aperfeiçoamento, por exemplo, Physical Science Study Committee, pela PUC do Rio de Janeiro e pelo Centro Latino-Americano de Física. Também passou boa parte de sua vida estudantil no Instituto Militar de Engenharia, fazendo vários cursos de aperfeiçoamento e especialização na mesma área, como, por exemplo, análise linear, equações diferenciais espaciais, materiais nucleares, seminário nuclear, também um curso de língua francesa, cálculo diferencial e integral, tecnologia de testes educacionais, este pela Fundação Carlos Chagas, e também foi professor no Colégio Soares Ferreira, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, na FUPAC, Unipac, em várias faculdades, fundador do Instituto de Biociências dessa mesma universidade, também passou pela Faculdade de Medicina, atuando na cadeira de Bioestatística. O professor Welfane detém as seguintes condecorações: Medalha do Mérito Aeronáutico, grau Cavaleiro, Mérito Santos Dumont, grau Prata, a Medalha Marechal Trompovsky, do Ensino Militar, Santos Dumont, grau Bronze, concedida pelo Estado de Minas Gerais. Professor, é uma satisfação grande poder ter esse bate-papo, receber o senhor aqui no nosso estúdio, no nosso podcast, para esse momento ímpar de lembrarmos de muitas histórias, de aprendermos também e, assim, tentarmos entender um pouquinho dessa área tão fantástica que é a física, que é a matemática, e a contribuição ou as contribuições que essas áreas têm para nós, sobretudo no momento em que a gente vive um mundo mais digitalizado, um mundo em que os computadores não nos abandonam, né? A gente entender um pouco mais de como tudo isso funciona, eu acho que é um momento assim, muito alto, muito nobre para nós. E também, no nosso caso particular, é uma alegria poder revê-lo depois de algum tempo. Tive a oportunidade de poder trabalhar com o senhor no início da minha carreira, ficamos por um bom tempo juntos, né? Em algumas dessas instituições que comentei, então é sempre um momento assim, de muita alegria a gente poder rever grandes amigos. Eu agradeço muito o convite, fiquei lisonjeado, né, porque eu já conheço você há bastante tempo, e sempre foi uma pessoa que eu admiro muito, né? Passou aqueles períodos na EPK que nós conversávamos muito. Verdade. Você era muito novo e eu já aposentado da EPK, né? Exato. E eu sei que esse momento para mim é muito interessante de eu poder passar algumas ideias sobre a vida de professor, não é? Que é uma vida difícil. Exatamente. Mas que é muito gratificante. Sem dúvida. E eu começo indagando o senhor, né? E também partilhando com o nosso ouvinte, espectador internauta, que sempre nos brinda com a audiência lá no nosso canal, a gente percebe e agradece sempre. Como é que se deu essa opção pelo magistério e, sobretudo, a área de ciências exatas? Bem, eu estudei no colégio estadual, eu não sou barbacenense, eu sou carioca, né? Vim para Barbacena e bem cedo, meu pai foi um dos fundadores da EPK, em 49, e eu entrei logo em seguida para o colégio estadual, fiz exame de admissão e tal. E no estadual eu sempre gostei um pouco mais de matemática, mas foi uma pessoa que praticamente me incentivou a estudar matemática, foi o professor João Anastácio. O Anastácio ele fez uma reformulação no ensino de matemática de Barbacena. Era um ensino muito tradicional, não vou desfazer dos ex-professores, mas era uma coisa que no Brasil inteiro a matemática era algo assim meio decorativo. Entendi. Não é? Muito teorema, muita coisa assim, o aluno decorava para fazer prova, tinha prova escrita, prova oral. E o Anastácio,
Ele era recém-formado na UFMG também, na verdade, a antiga UMG, Universidade de Minas Gerais. Né? E o Anastácio, muito novinho e tal, ele me passou esse gosto pela matemática. Bom, aí eu fiz o ensino, antigamente chamava científico, né? Fui aluno do Anastácio em 2 disciplinas, desenho e matemática. Que legal. Ele chegou a trabalhar na Unipac, né, o Anastácio? Foi ele fundador do curso de matemática. Eu me lembro muito, assim, vagamente. Ele foi, nós formamos um grupo na época, né? Que era eu, o Anastácio, mas o Anastácio liderando. A gente ia atrás dele. Entendi. Né? O Conegundes, o Clodoaldo. Também foi professor na EPK, né? Na EPK também. O Clodoaldo, que também, só o Clodoaldo estudou na Bahia, né? Ele era baiano, foi fundador do Colégio Crispim aqui, né? E o Francisco Oliveira, que era professor em Viçosa, veio para cá e tal. Mas aí, quando eu estava no terceiro científico, antigamente havia segunda época, né? Os alunos que ficavam de segunda época tinham que arranjar professor particular para poder estudar e fazer as provas, né? E um amigo meu, chamado Remo Brunelli, o Remo foi diretor, foi o presidente do Grêmio Soares Ferreira, do Colégio Estadual. E eu era diretor esportivo do Grêmio. Eu era muito novinho, eu tinha 15 anos, eles já eram mais velhos. O Grêmio era assim uma potência dentro do Colégio Estadual, todo mundo respeitava e tal. E o Remo estava fazendo faculdade de filosofia em Belo Horizonte. E ele então me convidou para dar aula no cursinho que ele fazia nas férias para ganhar algum dinheiro aqui, né? E funcionava ali no centro espírita, ali perto da estação. Sim. Né? E eu comecei a dar aula para primeiro e segundo ano de ginásio. Eu me lembro que eu passava um aperto danado. Com 15 anos de idade. Teve um dia que um menino chegou para mim, eu comecei a resolver um problema no quadro, e eu esbarrei em alguma coisa lá que eu fiquei enrolado. Aí, por sorte minha, bateu o sinal e eu fui embora. Aí eu falei, na próxima aula a gente vai estudar isso. Aí chegou que era aritmética. Aritmética é uma coisa muito complicada, sabe? É muito pior que álgebra. Álgebra é muito mais fácil, geometria, essa coisa toda. Aí fui para casa e tinha uma visita lá em casa no sábado, a aula era sábado. Aí eu tomei uma tacinha de vinho lá e tal, e cheguei lá para dar aula. Eu falei assim, tomara que ninguém me pergunte pelo problema. Mas por azar, meu aluno, é aquele problema que você estava resolvendo aqui. Aí eu falei, e agora? Aí eu peguei o giz e eu estava tão, assim, liberado, assim, uma coisa que eu fui lá e resolvi o problema todo. Eu falei, que bom, né? Aí o Remo, que era o diretor do cursinho, ele virou para mim e falou assim, Welfer, por que você não faz filosofia? Eu falei, o que é isso? Né? Eu não sabia o que era, porque todo mundo só falava engenharia, arquitetura, medicina, essas coisas de direito. Eu falei, o que é isso, Remo? Ele falou, é para ser professor de matemática. Aí eu falei, mas que é isso? Tá. Aí, bom, coincidiu que eu terminei o científico, né? E eu fui para Belo Horizonte, que eu fui convocado para o CPUR. Né? Aí eu mudei para Belo Horizonte, minha família ficou em Barbacena, e lá então eu me inscrevi para o vestibular de engenharia e de filosofia, de matemática. Né? Que bacana. Aí eu cismei e falei, não vou fazer nada de engenharia. Aí resolvi fazer o vestibular para matemática. Fui o único aprovado em Minas Gerais, tinha 30 vagas, eu fui o único aprovado. Nossa! E o curso funcionou praticamente para mim. Havia assim, alguns casos, quer dizer, porque lá a filosofia ela tem curso de física, matemática, química, biologia, história natural que chamava, letras, anglo-saxônica, ângulos, não sei o que e tal. Era uma filosofia, né, naquilo tudo. Interessante. Então, eu comecei o curso, aí peguei alguns alunos da física, uns da química, fazia algumas cadeiras, mas depois, quando ia para o final do curso, tinha matérias que era só eu na sala. Nossa! Inclusive, eu fui aluno do Remo, que foi o segundo professor que
vamos dizer assim, que me motivou, o Remo era outro, brilhante. Muito legal. Brilhante, a aula dele era a coisa mais bem feita que eu já vi. E foi quem me incentivou a entrar para a faculdade, né? E aí eu tinha aula, por exemplo, com o Remo de mecânica celeste, né, mecânica racional. É só eu e o Remo dentro da sala. Ele era meu amigo, mas ele me arrochava, né? E falava assim, não, o Elfio é meu amigo, eu tenho que apertar ele, né? E a gente antigamente não tirava nota boa como tira hoje não, sabe? Quando você tirava 5, 6, era bom demais. Você estava muito satisfeito, né? E os professores antigos eram catedráticos. O catedrático ele não pode ser incomodado por ninguém, né? Eu tive um professor de análise matemática que eu chegava lá na sala, ele dava a prova, eu fazia a prova inteira. Aí ele virava e me dava 7. E eu falava, mas professor, tá tudo certo. Não, meu nobre amigo, eu queria de outro jeito. E nessa matéria era eu, um padre alemão, o padre Norbert, que era superior do Verbo Divino, e um major do Exército, que era dependente, ele não era da minha turma. O padre era de física, não é? Então éramos 3 alunos. E então, o padre formou em física sozinho, eu me formei em matemática, então o meu convite tem 2 nomes. Só que o major, ele não era da minha turma, ele era dependente, então eu formei sozinho também. Nossa! Né? Então, mas eu antes disso eu tentei até um concurso pro ITA, não passei, fiz 2 vezes. Antes da formatura, né? Depois eu passei numa segunda oportunidade, mas eu era muito ruim de física. Porque, não vou criticar, mas a física do estadual era muito ruim. E nem adotava livro, era uma coisa assim que eu saí daqui sem saber nada. Aí fui autodidata em física. Passei na faculdade, e a faculdade, o ensino é muito diferente. Porque lá você sobrecarrega muito em matemática. Cálculo integral em cima da física, aquela coisa toda, o livro tudo importado, só tinha livro em francês, em inglês. Aliás, em inglês eu era péssimo, né? E eu fui fugindo do inglês na faculdade. Eu só estudava por livro francês, que eu sabia mais francês. Passei até no vestibular de francês. Que legal. Né? Porque o meu vestibular era igual ao curso de letras. Que eu fazia português com curso de letras, francês com curso de letras, escrita e oral. E ainda peguei Marcel Debrou, gente da Academia Brasileira de Letras, e fiz ainda matemática, física e desenho, escrita e oral. Né? Foi aí que eu passei sozinho, porque ninguém passava em tudo assim com facilidade. Né? Mas aí eu não gostava de física. Fiz o curso na faculdade, fiz muitas cadeiras de física, como mecânica racional, mecânica celeste, mecânica analítica, eram cadeiras que hoje só se dá em mestrado. Naquele tempo se dava no graduação, mas hoje só mestrado. Entendi. Aí, eu sei que, depois que eu me formei na faculdade, eu fiz um concurso para a IBM de computadores e passei e tal, estava aguardando o chamado. Só que por um motivo lá, não sei qual, uma entrevista que eu tinha que fazer, eles atrasaram e me mandaram para uma turma de julho. Eu ia para começar em janeiro. E eu era noivo em Barbacena. Isso no Rio de Janeiro, né? Não, em Belo Horizonte. Sim. E eu era noivo em Barbacena, né? E a aeronáutica foi à faculdade me convidar para vir dar aula aqui. Que legal. De matemática. Aí eu falei, bom, eu ia ter que esperar até julho, então eu vim para Barbacena. Tá certo. Né? E comecei a dar aula aqui e fui fazer a parte didática, que antigamente eram separadas. Eu fui fazer em São João, onde ao mesmo tempo eu era professor da faculdade também, de complemento de matemática para os padres. Né? E naquela época ainda era a faculdade Dom Bosco, né? Dom Bosco, O padre Luiz Vieira era o diretor. Bom, aí na aeronáutica, então, eu comecei dando aula de matemática e peguei logo o 3º ano. Porque eu comecei no primeiro, mas houve um problema lá e tal, me transferiram para o 3º ano. Aí no 3º ano e tal, foi uma experiência nova. Eu era novo ainda, e os alunos... Isso era que ano? 63. Né? Aí eu comecei com a matemática
mas eu ganhava por hora de aula. Eu não fui, vamos dizer assim, efetivado. Me colocaram como conferencista, não sei lá, um negócio esquisito, que depois quase que eu saí por causa disso. E aí me ofereceram uma aula de física, né? Embora eu não gostasse de física, mas por coincidência eu entrei no Colégio Estadual em Física, né? E comecei a dar aula de física e aí passei a estudar muito aquilo e tal. Aí o Brigadeiro Camarão, em 65, me chamou e falou: professor, o senhor vai para a PUC do Rio fazer curso de física. Aí eu falei: mas Brigadeiro, eu sou da matemática. Ele falou: eu quero o senhor na física. Eu falei: tudo bem, né? Vou reclamar com o chefe. Tá certo. Quando eu cheguei no PSC, que era um curso da Unesco, não era esse curso de hoje que você tem um autor de livro ou 2 autores. O PSC tinha cerca de 90 autores. Tinha pessoal de cinema, tinha psicólogo, vários prêmios Nobel de Física. Que interessante. Interdisciplinar. Ele foi um curso criado para fazer uma reforma no ensino de física dos Estados Unidos. Não é? E a física era totalmente diferente. Tinha laboratório, filmes, biblioteca e aula, tudo. Quando eu voltei do PSC, que o Brigadeiro Camarão ele botava a gente tomando conta da gente, né? E eu lá apaixonei pela física, porque tinha muita matemática superior, né? E eu era formado em matemática. Quando eu cheguei, ele veio com os livros de física, falou: de hoje em diante o senhor é o chefe da cadeira de física. E eu era o mais novo. Os professores eram todos antigos. Entendo. Né? A escola de hoje, todo mundo tem mestrado, doutorado, etc. e tal, né? Naquele tempo era médico que dava física, engenheiro. Olha só. Tinha um professor que não tinha nem curso superior, ele tinha feito a tal de CADES. E o outro tinha um formado em física, só, mas era assim, uma faculdade muito ruimzinha do Rio de Janeiro. Eles tinham umas brigas lá com a matemática, eu não gostava disso. Entendi. Aí me botou como chefe dessa turma toda, que eram os velhos. Nossa. E eu tive que instalar o PSC na EPK. Os filmes eram em inglês. E o Brigadeiro falava assim: o aluno tem a obrigação de saber inglês. Ninguém não tinha naquele tempo. Nossa Senhora. Né? Aí o que aconteceu? Eu fui fazer dublagem de filme. E o meu inglês bem... Eu sabia ler inglês, eu sabia inglês técnico, né? Sim, sim. Mas assim, falar inglês eu nunca falei, né? Aí eu, poxa, pegava as professoras da sessão que você conhece bem na IPK, a Glossoteca, sim. E elas foram olhando aquilo e tal, e tinha um capitão que tinha morado na Inglaterra, e ele traduziu os filmes. E ele me entregava o texto do filme. A gente tinha uma cabine, tipo dessa assim, só que tinha uma janelinha de vidro. Eles colocavam o projetor pelo lado de fora, ele projetava, e a gente com aqueles gravadores antigos de fita. Sim. E eu lá dentro com o microfone acompanhando o filme e falando. Né? Meu Deus, que coisa. Só que aconteceu o que você já previu, né? Quando botava o filme e a fita na sala, um ficava defasado do outro. No fim eu perdi a paciência e falei assim: deixa que eu vou dublar o filme aqui na sala. Entendi. Eu já conhecia a parte técnica toda e tudo. Aí eu ficava explicando o filme para os alunos. Mas os filmes eram fabulosos. Tinha um prêmio Nobel de Física falando, né? Tinha uma experiência lá famosíssima de Frank Hertz, daqueles níveis de energia do átomo. Então o filme todo feito aquilo, no fim aparecia um velhinho. Era o Frank, Nathanael Frank, que era o prêmio Nobel de Física. Aí ele começava a explicar para a gente, né, o que ele tinha feito, como é que ele ganhou o prêmio Nobel. E ele consultar que alemão, que ele era alemão, né? E nós fomos com esse período assim. Bom, aí eu me adaptei bem, a gente era muito fiscalizado. De vez em quando eu estava na sala de aula, aparecia um cara, sentava na sala e ficava olhando a minha aula. Aí, poxa, depois o brigadeiro me chamava lá e falava: esse aqui é o doutor Antônio de Souza Teixeira Júnior, catedrático de Física da USP. Ele veio avaliar as aulas aqui. Aí eu falei: nossa, e o que vai acontecer? Aí, por sorte minha,
Ele elogiou a minha aula, aquele negócio todo, não sei se por educação, por quê, né? Aí, de repente, o camarão um dia me chama. Falou, professor, vamos instituir aqui um curso complementar de física. Chama-se Advanced Topic Supplement. Aí eram os tópicos avançados do PSC. Esse curso, né, ele não era dado em lugar nenhum do Brasil. Não existia livro, texto traduzido, era tudo em inglês. Né? O laboratório ele mandou buscar nos Estados Unidos e o curso era assim, foi, aliás, baseado nele que eu escrevi esse livreto aí. Né? É porque eu falei assim, os alunos precisam aprender uma física moderna. Né? Aí tinha mecânica estatística com probabilidades, relatividade, mecânica quântica. Né? E eu sozinho para dar aquele curso. Nossa. Eu tive que traduzir o livro. Traduzir não, eu já mandei para as meninas da Glossoteca. Traduz o livro para mim. Né? Aí elas traduziram, eu fui olhar e falei, tá muito errado isso tudo aqui, porque tem coisas em física que você tem, por exemplo, assim, um livro de matemática vê assim, uma função PC. Eu falo, o que é PC? É pieceweise contínuo, seccionalmente contínuo. A gente é da matemática, a função PC você nem traduz, essa pequena, né? Mas aí eu trabalhei com relatividade, mecânica quântica, tudo aí pecado durante uns 3 anos. É interessante citar isso porque, assim, no nível médio, né? No ensino médio. Quer dizer, os meninos saíram daqui com um conhecimento que talvez nem em graduações do Brasil a gente tinha, né? Não tinha isso. Não, porque relatividade, por exemplo, para curso de física, é dado no último ano. Eu aprendi relatividade no último ano da faculdade. E foi aí que eu passei a perto, porque eu só estudava em livro francês. Porque o francês eu não entendia bem. Né? Mudou para o inglês. Eu apaixonei pelo francês por causa de Pascal, Descartes, e comecei a estudar, né, por causa de filosofia. Aí, de repente, me deram um livro de um russo, né, e de relatividade. O livro estava em inglês. Né? Até o cara que foi prêmio Nobel de Física. Eu passei um dia na primeira página do livro. Nossa. Com o dicionário do lado e traduzindo aquilo tudo lá. Aí fui depois pegando coisa e fui embora, acabei conseguindo ler. E outras matérias já tinham livros em inglês, como mecânica analítica. Por exemplo, o livro era americano, Classical Mechanics e tal. A minha pronúncia é péssima. E tinha, a biblioteca tinha esses livros, né? Alguns tinham, mas alguns a gente tinha que comprar, na verdade. Tinha algum subsídio por parte do comando, etc. Porque o Brigadeiro Camarão ele foi um azougue na escola, né? Desenvolveu muito a escola preparatória, a gente sabe disso, dessa história, não só do ponto de vista físico, como físico, eu digo em termos de limites, né? O pessoal tem até uma bronca com ele, porque estendeu os limites da escola, né, para mais do que o normal, né? Exatamente, bloqueou passagens, né? Tem essa história também que a gente não pode deixar de citar, mas na verdade foi um visionário do ponto de vista do ensino, né? O que é muito interessante, porque assim, geralmente eles são muito técnicos, né? Estão na área, claro, estão na área, nas respectivas áreas, né? Na aviação, sobretudo, e a gente percebe que às vezes o conhecimento mais específico da educação é falho, né? Ou é incipiente. A gente percebe por esse relato que, com alguém que conviveu mais próximo dele, que era uma outra formação que eles tinham na época, né? Então, apesar de ser uma pessoa técnica também, mas carregavam talvez uma formação mais humanística, né? Mais voltada para esse futuro, que realmente contribuiu para poder desenvolver bastante o nível da escola, né? Mas aí nós traduzimos o livro. A escola tinha uma boa tipografia, né? Eu peguei um desenhista que já é falecido, né? o Acorce, né? E ele fez todas as figuras do livro. Nós imprimimos os livros, né? Não fizemos para fora, e sem autorização, evidentemente, né? Só circulou internamente na escola. Sim. E os alunos então tinham esse livro em português, traduzido pelas meninas lá da nossa. Fala as meninas que eram meninas lá, né? E eu revi o curso todo e tal. É lógico que tinha falhas, evidentemente, né? Mas foi aí que funcionou por algum tempo. Depois disso, eu fui para o Rio.
eu fui fazer o mestrado em engenharia nuclear no Rio. Né? Não terminei o mestrado porque algumas razões lá. Primeiro que eu não era engenheiro. No Instituto Militar do Exército? De engenharia. De engenharia, sim. Eu não era engenheiro, então tive alguns contratempos lá e tal, que eu acabei tendo que sair. Né? E lá no INE também, a minha bolsa de estudo era da Comissão Nacional de Energia Nuclear e a escola me deu licença sem vencimentos. A Unipac me deu licença sem vencimentos. E eu fiquei de bolsa de estudo no Rio de Janeiro. Não dava para sobreviver. Não dava. É verdade. Aí eu fui convidado a dar aula no INE. Esse é o orgulho da minha vida, né? Que eu fui professor do INE. E é uma instituição de excelência. Tem que se orgulhar mesmo. Tem. E é engraçado, porque como eu era novinho lá, que quem dava aula no INE eram todos professores de altíssimo nível lá, em qualquer lugar. Eu era professor de cálculo, dei aula de cálculo no total da minha vida 40 anos. Né? Cálculo, geometria analítica, álgebra linear, estatística e tal. Aí eles me colocaram dando 2 cadeiras das mais complicadas que tinham no INE, porque ninguém queria. E como eu era novinho, eu não podia reclamar nada. Aí me deram uma cadeira como é que é? Funções de variáveis complexas. Só o nome já arrepia. Eu ia falar isso. Né? E depois me deram uma outra cadeira de análise linear, que também era outra cadeira de mestrado, um pessoal de mestrado. Só que o INE, os alunos eram tão bons, ninguém reclamava. Eu adotei livro em inglês, porque matemática e física, você não tem, para traduzir um livro aqui, ele leva às vezes 10 anos. Que até o livro ser usado nos Estados Unidos, depois eles traduzem e tal. Então, o ideal para a gente que é da área de ciências, de modo geral, é usar o livro na língua original. Entendi. Né? Então, eu consigo ler inglês, assim, física, matemática e tal. Agora, eu não consigo falar nada. Né? Isso aí, a minha pronúncia é péssima. Né? Mas aí eu fiquei lá um ano. Só que quando eu fui sair, o chefe do departamento de matemática falou comigo: ô Elfo, larga esse curso, você passa para matemática, vem fazer um mestrado de matemática aqui, eu te dou aula aqui no INE, mais aula e tal. Eu já estava com a Gama Filho encaminhada, tudo. Eu falei: professor, eu não estou aguentando viver aqui, eu, mulher, 2 filhos, no Rio de Janeiro. Nossa, né? Eu falei: não dá não, em Barbacena eu sou alguém. Isso já naquela época, né? Naquela época, 71. Imagina. E lá eu fiz curso de Fortran também, de computador e tal, não sei o que. Linguagem, né, de computador. Aí eu voltei para Barbacena e eu era professor também, uma outra área que eu não gostava também, que a física eu passei a gostar. Eu hoje gosto mais que matemática. Sim. Né? Foi a tal da estatística. A estatística foi gozada. O meu vizinho em Belo Horizonte, no prédio do meu pai lá, ele era catedrático de estatística da UFMG. E ele descia às vezes no elevador comigo e falava assim: vai fazer estatística? Não sei o que e tal. Eu falava: professor, não gosto disso não, tal, não sei o que e tal. Conversava com ele. Cheguei aqui um dia, tinham criado o curso de ciências contábeis, né, que foram os primeiros cursos aqui, foi pedagogia, ciências contábeis, letras. No início da década de 60, né? A matemática foi 68, esses outros foram de 66. Né? Aí o Frederico Jardim, que era diretor da ciência contábil, saudoso, apareceu lá em casa, falou: Elfo, você vai ter que me ajudar. Eu falei: mas para quê, Frederico? Você vai ter que dar aula de estatística para mim. Nossa. Eu falei: mas Frederico, eu não gosto disso. Não, mas você é meu amigo, você tem que me ajudar. Porque eles tinham tirado o professor de estatística. Tinha uns negócios meio engraçados. Eles pegaram um professor para dar aula de estatística que não tinha nem curso superior. Na verdade, eu não sei como é que aceitaram. Mas tinha um notório saber, alguma coisa assim? Porque, eventualmente... Não, ele era professor de matemática, aqui na cidade, aqui e tal, né? Mas ele não era formado. Depois ele fez faculdade, ele foi até professor da EPK. Sim. Né? Wilton Navarro, até o parente dele é o nome da rua aqui, né? Ah, sim, é verdade. O Wilton era bom professor de matemática, mas estatística Aí ele me pegou, eu falei: bom, agora tá bom, aceito. Ele largou um livro velho lá em casa. Aí eu falei: mas para dar aula nisso eu vou ter que me formar.
Aí eu comecei a procurar programa da USP, programa da UFRJ, programa de tudo, e montei um programa novo lá. Aí, por sorte minha, o primeiro ano que eu dei estatística, eu fui paraninfo da turma, que era dada no segundo ano, e no quarto ano eles me elegeram paraninfo. Que legal. Tal, não sei o quê. E eu não consegui mais fugir da estatística, né? E a minha base matemática me ajudou. Eu tinha direito da estatística, porque e fui aprovado pelo MEC, essas coisas todas e tal. Aí comecei a dar aula depois na medicina. Me chamaram para dar bioestatística. Bioestatística era um outro desafio, porque eram 40 horas aula, e essas 40 horas aula era um semestre só. E eu tinha que dar um programa de estatística muito extenso, né? E eu dava o programa inteiro. Mesmo com um tempo curto, né? Com 40? Mesmo com 40 horas. Eu conseguia dar o programa, mas eu falava com os alunos, falei, olha, vocês não vão aprender estatística comigo. Falei, um dia vocês vão procurar. Aí, um belo dia aparecia lá na faculdade, lá de cima, né? Uns 20 alunos da medicina. Elfo, nós estamos com um trabalho de curso aqui, não sei o quê. Aí eu falei, agora chegou a hora de você aprender, né? E então, aí eu discutia com eles. E na medicina eu fiz uma modificação em algumas coisas também, que eu sempre achei que a universidade não tem que ser um negócio fechado. A universidade ela tem que contribuir e tem que ir para o meio de fora. Exato. O meu filho, que é médico e ele trabalha com a área de urgência e emergência, né? Conferencista, etc., tal, da curso. Ele fala comigo, fala, pai, o pessoal da UFMG é muito retrógrado. Ele não conhece o ambiente de fora. Porque fica o cara, ele pode fazer um doutorado, mas ele está ali na academia. Exatamente. Ele não sabe o que acontece no meio externo, né? Então eu falei assim com o pessoal lá. A gente estava instalando o hospital escola aqui, no Vilela. Aí me chamaram, os médicos me chamaram, porque eu era o único que não era médico, né? E tinha um certo médico, sabe como é que é, né? Aí eles me chamaram, era o Miziara, outros mais aí e tal. O Marco Antônio era o diretor, era um cara mais moderno também. Aí vamos instalar o hospital escola. Aí precisamos de instituir lá o SAMI, é o Serviço de Arquivo Médico e Estatística. É a entrada do hospital. Você entra, faz ficha, manda a ficha para lá, para cá, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, bom, primeira coisa, o que esse pessoal de lá sabe de estatística? Nada. Aí eu vinha para cá toda tarde, dava aula de estatística para os funcionários do setor e instituímos o hospital. Aí com os alunos, eu falei com eles o seguinte, olha, nós temos que fazer um trabalho de estágio aqui. Vocês conhecem a população-alvo do hospital escola? Porque o Vilela aqui ele atendia Boa Vista, Caiçara, Ipanema, Nova Suíça, não sei o que lá. Eu falei, chega um menino aqui, está com diarreia, não sei o que, você fala, está com verme, toma a Anitta, e nem tinha nesse tempo. Aí a pessoa tomava aquilo e melhorava. Um mês depois voltava o menino de novo. Eu falei, você conhece a população daqui, o que eles vivem, como é que é o tipo de vida deles? Aí eu fiz um trabalho de pesquisa, que eu não lembro o título, que era muito vasto, mas era um conhecimento da população-alvo do Hospital Escola, socioeconômica, cultural e de saúde. Aí eu sorteei ruas, casas nas ruas, mandava 3 alunos com questionário, que eu e o Júlio, que era psicólogo, né? Eu pedi, ô Júlio, você é psicólogo, me ajuda aqui. Né? E montamos um questionário, eles iam nas casas perguntar, tem isso, o que você tem? Você sabe que, por exemplo, índice de per capita, você não adianta você perguntar assim, quanto você ganha? O cara vira para você e fala, eu ganho um salário mínimo, porque eles têm um pavor de Receita Federal, né? E de imposto. Aí você pergunta, o que você tem na sua casa? Eu tenho 2 televisões, eu tenho geladeira, eu tenho máquina de lavar, tenho não sei o que. Você fala, um cara com esse salário não pode ter isso. Então, existe um salário chamado indireto ou escurecido ali, né? Que acaba aparecendo. Então, fizemos esse levantamento todo
Não é? Ah, tem galinha, tem porco, tem água corrente, tem não sei o que lá. Quem que é a liderança do bairro? Ah, é o padre. Ah, então toda vez que eu tiver que dar um recado, eu tenho que pedir ao padre para dar o recado para vocês. Não, que trabalhão. Fizemos esse trabalho, foi ótimo. A prefeitura pegou depois esse trabalho e começou a fazer melhorias para essa região daqui, baseado no trabalho da gente. Entendi. Uma outra vez, eu peguei a turma, eu estava lendo muito Veja, Isto É, não sei o que e tal, e estava ocorrendo um fenômeno aí no Brasil, que era a gravidez na adolescência. Aí eu cheguei na sala e falei, vamos escolher um trabalho para fazer. Aí eu falei com eles, o que vocês sugerem? Ninguém sugeriu nada. Aí eu falei, por que não fazer gravidez na adolescência? Vamos fazer um levantamento em Barbacena e tal. Aí eu fui a delegada de ensino aí e pedi autorização, porque eu falei, um dos grandes problemas de estatística chama-se amostra. Então, a teoria, se você é igual uma máquina de moer carne. Se você puser uma carne boa e moeu, sai carne boa. Se você puser uma carne ruim e moer, sai carne igualzinha, mas ruim. Entendeu? Então, se você pega uma estatística tendenciosa, você sai com resultados errados na frente, né? Eles fazem isso muito em política, né? Verdade. É só entrevista que interessa, que não gostou. Aí eu consegui deles autorização para entrevistar as meninas dos colégios. Então, sorteei alguns colégios, teve um colégio até que meu filho tinha estudado lá, e o diretor falou, não, o meu colégio não tem isso. Não tem nada dessas coisas e tal. E não autorizou a gente a fazer. Aí o Colégio Tiradentes correu atrás de mim. O Elfino, vai no Colégio Tiradentes. Eu falei, tá bom, eu não tinha colocado Tiradentes, mas troquei a pergunta e tal. O que eu pretendia? Fazer o estudante de medicina sair da sala de aula, conhecer as pessoas de fora, como eu fiz no bairro Vilela, eles passaram a conhecer o cidadão que seria cliente dele lá depois. Verdade. Né? E falei, mas o que eu queria é o seguinte, falei, vocês são jovens, vocês têm uma formação de saúde. Depois eu quero usar vocês para ir às escolas, fazer palestras e tal, porque não adianta nós pegar um velho, né, e mandar lá falar sobre educação sexual. As crianças, as meninas, não vão tomar conhecimento daquilo, né? Mas você manda um rapaz de 18, 20 anos, é contemporâneo delas, é ter uma comunicação melhor. Aí nós fizemos um levantamento, né, para, assim, eu fiquei até em dúvida, falei, não deve estar em nada, Barbacena é uma cidade tradicional, mas, para surpresa minha, tinha muito caso. Não só de gravidez, mas de abuso sexual em família, de uma série de coisas, sabe? Esse trabalho eu apresentei na Semana Médica da faculdade. Né? É uma pena que eu não guardei nenhum desses trabalhos. Foram todos publicados internamente e eu não guardei. Aí, esse trabalho foi levado para Belo Horizonte e foi apresentado lá em escolas católicas. Porque esse Marco Antônio, ele era sexólogo. Ele era diretor da faculdade, ele tinha coisa em Belo Horizonte. Então ele levou para lá também, usou o trabalho. Foi muito bom, muito interessante. Sabe? Eu sei que, enquanto eu estive na medicina, eu fui fazendo essas coisas, essa passagem para fora, porque o estudante, ele, para começar, você vai dar aula, ele te pergunta, você se apresenta. Eu sou o Elfino Cordeiro, sou bacharel em matemática, é o normal de você falar, né? Quem tradicional. Aí todo mundo fazia aquela cara feia, o que o matemático vai fazer dentro da faculdade de medicina? Que eles já entram para a faculdade achando que vão cortar defunto, né? Mas era difícil. Mas eu tentei, foi um trabalho que eu fiz, né, de muitos anos. E depois disso nós... Mas aproveitando essa questão, por exemplo, desse estranhamento, digamos assim, né? Como é que, no caso da física, da estatística, como é que a gente poderia tornar, por exemplo, esse estudo, esse ensino mais atraente, talvez menos temido, menos doloroso? Eu não sei qual é a reação. Eu não era brilhante em matemática nem em física, mas eu me dei bem.
Eu me lembro que no ensino médio eu estudei o livro da Beatriz Alvarenga, muito bom, editora Harbra. Que foi um livro que foi baseado no PSC. Entendeu? E assim, eu gostava muito, eu não tinha muito problema, era bem tranquilo, via aquelas aplicações todas, né? Na matemática também tinha lá alguns percalços, mas consegui entender bem as questões, né? E, enfim, mas eu vejo que, assim, por esse depoimento que o senhor nos concede, tudo bem que também é muito específico na medicina, né? O pessoal tem realmente essa visão. Mas, em linhas gerais, como é que a gente poderia manejar isso? Assim? Olha, eu vou falar na física, porque a matemática é mais fácil. Sim. A matemática ela é abstrata, de modo quase que geral, né? E você tem que fazer adaptações. Por exemplo, nós fundamos o Colégio Tiradentes, né? E os alunos do Tiradentes eram muito simples. Meninos pobres mesmo e tal. E não tivemos muito apoio na época, não. Aí entra a história do Furinho também. Sim. Depois posso até falar sobre ele. Eles cederam a sala do lado do Rosário, a sala dos Vicentinos, e os menininhos pobrezinhos, a polícia não deu muito apoio, não tomou muito conhecimento e tal, mas o Belo Horizonte tinha um coronel que devia ser chefe de ensino da polícia, que com um Toninho Tadeu, que foi o diretor, eles eram amigos, e ele deu apoio a ele diretamente, porque a polícia aqui, eu me lembro até em Pará de 7 de setembro, eles emprestavam tambor para o Imaculado, eu não emprestava para os meninos. E eram filhos de soldados. Né? Mas assim, a matemática você adapta. Eu não adotei um livro de matemática pesado no Tiradentes. Adotei um livro que eu achava mais simples. Né? Eu tive aluno lá, assim, esse é um caso que eu tenho que contar, porque é muito interessante. Eu tinha um aluno que ele tinha uma arritmia brutal. Ele suava na sala, ficava olhando e tal. A menina, a irmã dele, era muito inteligente e ele ficava assim. Aí ele virava para mim e falava: professor, o que são esses números empareados aí? Aí eu falei: número empareado? Falei: ô fulano, vem cá. Aí ele ia no quadro, mostrava, falava: isso, tal. Aí ele sentava. Que legal. Aí ele virava: professor, posso recitar um versinho meu aí? Eu falava: pode vir. Aí ele recitava e tal. E na aula de matemática, na hora de matemática. Não tinha nada a ver uma coisa com outra, teoricamente. Aí eu falei: esse menino nunca vai ser engenheiro, nem médico, né? Ele vai ser uma pessoa, um cidadão. E a matemática do ensino médio e fundamental é preparar cidadão. Não é um cara que conviva, ele pode ser qualquer outra profissão, mas ele tem uma base de matemática. Aí um dia eu saí na rua e encontro com ele. Professor, você tem que ir lá no meu sítio que eu estou plantando muita laranja, estou vendendo, estou não sei o que e tal. E estou lançando um livro de poesia. Olha isso. Aí eu virei e falei: uai, mas que bom e tal. Aí, tempo depois, segundo livro de poesia, eu lendo um jornal aí da cidade e tal, falando: o fulano de tal está lançando seu segundo livro de poesia, não sei o que lá e tal. Era uma poesia mais rudimentar, mas ele lançou 2 livros de poesia. Eu falei: olha, então ajudei ele em alguma coisa, né? Ele fazer isso. Agora, o estadual era diferente. O estadual, ele era muito misto de pessoas simples, pessoas médias e até pessoas mais ricas. E todo mundo com foco em vestibular. Né? Aí, como que você vai ensinar física para essa gente? Tem que ser uma física que prepare para fazer vestibular. Mas eu lembro que tinha umas coisas interessantes. A primeira turma que eu peguei foi a turma da minha atual esposa, a Maria. Só que ela fazia o clássico e tinha o científico. E eu cheguei na turma e falei: vem cá, vocês querem passar no vestibular? Falaram: queremos. Eram só 9 alunos. Eu falei: então, eu tinha sido aluno do estadual e não tinha aprendido nada de física no estadual. Eu falei: então nós vamos começar adotando bons livros. Então eu adotei bons livros, dei eletricidade inteira, eletromagnetismo, dei o curso inteiro, né? O que no meu tempo não existia. Eles passaram, tem um Zé Maria Porcaro Salles, por exemplo, que foi professor da UFMG, ele tem doutorado na Inglaterra, foi o primeiro aluno a passar no vestibular de medicina direto. Outros foram passando e tal, coisa que não havia. Você saía do estadual e ia direto, né? Não tinha que fazer aqui nenhum meio tempo, né? E saiu para o vestibular e passava, coisa que não existia, porque tinha aluno que ficava 6 anos
estudando para vestibular de medicina. Aí eu comecei a dar aula nas outras turmas também. Como é que eu fazia? Você lembra da Terezinha, que foi diretora da faculdade? Muito. A Terezinha foi minha aluna. Ela, às vezes, interrompia minha aula lá na faculdade. Vou contar aqui uma aula do professor Elfo lá no Colégio Estadual. Eu chegava na sala e perguntava assim, o que ferve mais rápido? Uma panela tampada ou destampada? Aí ficava aquela brigalhada. Aí eu falava, vão em casa, vão ferver água, tampa a panela, ferve água, mede o tempo, faz isso com a outra, não sei o que e tal. Aí chegava o dia seguinte, é assim e tal, não sei o que, eu falava, por quê? Aí eu começava a explicar o porquê daquilo. Né? Sempre usando exemplos práticos, né? Porque física é conhecimento de fenômenos. E, se você prestou atenção nesse livrinho aí, uma coisa que eu sempre combati é que a física, que é estudada até hoje nos colégios, no ensino médio, é uma física do século XVII. É Newton, Galileu, Newton, entendeu? E até do antes de Cristo. Já vamos falar sobre ele aqui, não é? Antes de Cristo, aí, não sei o que, tinha o Arquimedes, Siracusa. Então, você pega a mecânica cinemática, estática, não sei o que, hidrostática, tudo do século XVII, XVIII e tal. Ninguém, uma ótica geométrica, que é um negócio básico, né? E eu sei que, aí eu cheguei e falei, eu acho que você tem que aprender a física atual, né? Então foi por isso que a aeronáutica adotava a relatividade, mecânica quântica. A relatividade é de 1905. Foi o primeiro lançamento do Einstein. E ele não ganhou o prêmio Nobel com relatividade. Ele ganhou com mecânica quântica, que ele detestava. Né? Ele fez descobriu o efeito fotoelétrico, ele com Planck, né? E ele escreveu uma equação de Einstein-Planck e tal. E ele ganhou o Nobel de Física com mecânica quântica. Por quê? Porque o Nobel, você para ganhar um Nobel, você tem que ter vamos dizer assim, uma confirmação. E a relatividade era muito esquisita, porque ela tinha dilatação de tempo, contração de distância, e isso batia mal na cabeça do povo. Né? Acabaria sendo relativo demais. Relativo demais. Até que houve um experimento, que foi feito no Brasil, inclusive, que era um eclipse. Uma estrela, por exemplo, quando ela lança a luz dela, se o Sol estiver na frente, você não enxerga aquela estrela. Né? Mas no eclipse o Sol ficava tampado e uma estrela que estava atrás dele era visível aqui, porque ela se encurvava. Entendeu? Sim. Mostrando que a luz também sofria efeito gravitacional. Aí a relatividade foi aprovada, foi não sei o quê, e foi até um inglês famosíssimo, astrônomo e tal. E foi feita uma localidadezinha aí, se não me engano, do Ceará, não sei, um lugar desse aí. Pequenininho, só montaram o observatório lá. Para comprovar. Né? Para comprovar. Né? Então, eu acho que você tem muita coisa dentro de casa que você pode usar para que o aluno entenda e não só escrever equação no quadro. Porque quando escreve uma equação, aquilo parece que é a física e não é. Né? Mas dessa forma a gente fica mais próximo, né? Mas a gente vê mais concretamente, né? Agora, com o pé lá no século XVII, não podia deixar de falar dele, né? O Newton, um dos gênios. Muitas teorias, né, contribuíram para o avanço da mecânica, a ótica, a gravidade. Teve uma infância simples, né? Era introspectivo, mas muito curioso. Como é que se deu a lenda ou o fato da queda da maçã? O que ela desencadeou nos estudos, por exemplo, de gravitação? Bom, você sabe que era um problema religioso, o problema do geocentrismo. Porque na Bíblia diz que Deus fez o céu, a terra, não sei o que lá e tal. Então, geometricamente falando, da geometria grega, o sólido mais perfeito é a esfera. O círculo, a curva mais perfeita é o círculo. Então, e como Deus fez a Terra, botou o homem, não sei o que lá e tal, falaram assim, não, então a Terra é o lugar mais importante do universo. Então era o centro do universo. Daí surgiu o geocentrismo. Né? Até mesmo na época da Grécia tinha alguns lá que já contestavam esse sistema. Né? Mas era aceito,
era muita filosofia ainda daquelas antigas e tal, não sei o quê. Aí o que acontecia? Quando uma Terra era o centro, todos os planetas, inclusive o Sol, giravam em toda a Terra. Olha que confusão. A Terra está aqui, o Sol rodando em volta da Terra e os planetas rodando em torno do Sol. Não, isso até teve um príncipe, sei lá, francês, lá que ele falou que se Deus tivesse pedido conselho para ele, ele teria feito uma coisa mais simples. Né? Aí, isso era defendido pela igreja. Galileu foi condenado pela igreja porque ele defendeu o heliocentrismo. Né? Mas antes dele, um padre chamado Nicolau Copérnico, foi em 1400 alguma coisa, não que eu não me lembro a data certa, ele escreveu um livro falando sobre o que o Sol é o centro do universo. Porque algumas curvas, se você bota uma lâmpadazinha na roda de uma bicicleta e põe ela andando, ela vai fazer assim, ó. Gera umas curvas chamadas cíclicas, cicloide, hipocicloide, não sei o que e tal. Então era muito complicado essas coisas todas. O Copérnico, então, ele lançou um livro, mas só deixou lançar após a morte dele. Que ele temia que a igreja... Porque tinha um tribunal da Inquisição naquela época. Giordano Bruno, sim, que era um cara meio arretado, né? Ele virou e falou, não, existe... como é que é? O Sol é o centro, existem muitos outros planetas, com vida nos outros planetas. Ele já entrou com os ET, com tudo. Aí pagou um preço caro. Pagou, foi queimado vivo, né, e tal. Então todo mundo tinha medo. O Johannes Kepler, que foi um dos caras fabulosos, naquele tempo na Alemanha, não existia a Alemanha, existiam os principados. Né? Alguns eram protestantes e outros eram católicos. Porque depois que o Lutero lançou o Manifesto de Worms, aquele negócio todo, as 95 teses, né? Fixou na porta da igreja lá em 1500 e alguma coisa. Aí surgiram as igrejas protestantes. Que o Lutero não queria fazer igreja protestante coisa nenhuma. Ele queria que houvesse uma reforma na igreja. Mas os príncipes eram muito dominados pela autoridade de Roma, do Papa, que já andou até pela França e outros lugares. Né? Aí o que aconteceu? Para fugir do domínio do Papa, alguns se tornaram protestantes. Inclusive. Então existia assim, aquelas quase que brigas internas de uma comunidade com a outra, aquele negócio todo. E o Kepler, ele era mais matemático do que astrônomo. Ele então andava de um lugar para outro e tal, e ele passou a defender o heliocentrismo, quer dizer, o sistema do Sol no centro. Aí ele foi para a Tchecoslováquia e lá ele foi trabalhar com Tycho Brahe. Tycho Brahe era o maior astrônomo daquela época. Né? E o Tycho Brahe era geocentrista. Só que ele era um astrônomo fabuloso. E o Kepler foi trabalhar com ele para fazer os cálculos matemáticos que ele fazia. O Tycho Brahe morreu. Ele era muito glutão. E tem uma fato histórica engraçada, que antigamente era indelicado você levantar de uma mesa de banquete para ir a um banheiro, uma coisa assim. E ele teve problema de bexiga e tal, não sei o que, e acabou morrendo. Né? E o Kepler, então, assumiu o trabalho dele. E o Kepler, com o trabalho do Tycho Brahe, ele começou a verificar as medidas. Ele constatou que havia um erro nos cálculos do Tycho Brahe. Mas ele falou, mas Tycho Brahe não erra, não é possível. Aí ele começou a verificar, e ele constatou que havia certas leis que o sistema planetário obedecia. Então ele verificou, primeiro, que a órbita dos planetas não é circular, é uma elipse, né, do qual o Sol ocupa um dos focos. Segundo, ele descobriu que uma lei chamada lei das áreas, quer dizer, quando o raio que liga o planeta ao Sol, ele faz aquele movimento, descreve uma área e tal. Né? E que essas áreas são iguais em todos os tempos iguais. Aí
É por isso que o Sol, o planeta anda mais depressa quando ele está perto do Sol e mais devagar quando ele está longe do Sol. Entendeu? Lá ele descreve uma área maior porque ele está andando mais devagar. Né? E o outro rapidamente naquele mesmo tempo tá. E uma lei chamada lei dos tempos, que é uma equação matemática, R3 sobre T2, cara. Bom, aí o que aconteceu com o Newton? O Newton era um sujeito extremamente católico também, tinha se aventurado por muitas áreas, você viu, se você leu a parte básica dele, você vai ver que ele deu um fora meio bravo, né? E naquele tempo também é razoável. Eu, quando conversava com meus alunos, falava assim, vem cá, põe uma cadeira aí fora e fica olhando o sol. Aí o sol... Eu falei, quem que está andando? Aí o cara falou, o sol, né? Pois é, porque tudo depende do sistema de referência. Né? Porque se você fixar na Terra, você vai ver o Sol andando em torno da Terra. Mas se você for fora, você vai ver que a Terra é que gira em torno do Sol. Né? Então, tudo com referencial da relatividade foi criado assim. Né? Aí o Newton começou com o negócio de ótica, a teoria corpuscular da luz. Né? Porque ele achava, igual os gregos antigos, que a luz era um bolinho que vinha para o olho. Né? E como ele era mecanicista, ele achava, por exemplo, uma bola de sinuca bate na beirada e volta com ângulo de incidência igual de reflexão. Né? Então quem joga sinuca sabe disso tudo, né? E tal. Aí ninguém sabia qual era a velocidade da luz naquele tempo. Considerava infinitamente grande. Umas medidas ridículas foram feitas lá que não deu certo. Aí o Newton viu que a reflexão se explicava por bolinha, a refração explicava por bolinha, só que tinha um problema. Pela refração, se a luz entra aqui, ela faz um ângulo aqui, né? Mas se fosse bolinha, existiria um problema engraçado. A luz entrando, a bolinha entrando na água, num lugar, umas coisas, ela diminui a velocidade, né? Para poder satisfazer aquela lei. Mas a bolinha, ela ganharia energia cinética, ela vai andar mais depressa na parte de baixo, porque ela está descendo uma ladeira. Né? E descer tudo só ajuda. Tudo só ajuda. Aí alguém mediu a velocidade da luz e viu que na água era menor do que no ar e no vácuo. Quer dizer, aí como é que ele ia explicar essa lei da refração? Outra coisa, eu ainda brincava, falava assim, você pega a Presidente Vargas e a Avenida Rio Branco no Rio, deixa os carros passar de qualquer jeito. Vai ser um Deus da coisa. Eu falei, já pensou um feixe de bolinhas? Você pega duas lanternas, uma assim e outra assim, a luz passa por dentro e sai igualzinho do outro lado. Eu falei, mas se for bolinha, o que vai acontecer? Vai todo mundo esparramar ali dentro e não sai bem do outro lado. Né? Aí a mecânica de Newton começou a falhar nisso. Mas na gravidade que você perguntou, eu já saí para uma área que eu gosto muito, né? O Newton pegou as leis de Kepler, já pegou aquilo pronto, e começou a estudar o movimento da Lua em torno da Terra. Então, dizem que houve uma peste, e ele foi para uma fazenda, a fazenda dele, da família dele, e ficou lá afastado para que não haja contaminação. Então, eles dizem que ele sentou debaixo de uma macieira que caiu uma maçã na cabeça dele. E dizem que ela está lá até hoje. Aí o que acontece? Aí ele então descobriu, teve um insight e descobriu a lei da gravitação. Mas é mentira. Né? Ele pode até ter observado a queda de corpos e observou que esses corpos aceleram na caída e, portanto, tem alguma coisa puxando ele para baixo e tal. E daí ele criou a lei da gravitação, que é uma lei matemática que diz que a força de atração de dois corpos, ela depende das duas massas, é diretamente proporcional e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E ele teve que introduzir uma constante chamada constante gravitacional. Né? E então essa lei ninguém desfez dela até hoje. A gente fala mal do Newton, não, Newton, porque tem gente que gosta de falar, agora é Einstein. Não, porque a gravitação de Einstein é diferente. Mas até eu vou explicar o que é. Né? Quando você coloca um satélite em órbita, esse satélite é colocado baseado na lei de Newton.
da gravitação. Que se você tem a Terra aqui, você dá um tiro aqui, esse tiro vem assim, cai aqui. Se você der um tiro com mais velocidade, ele vem e cai aqui. Como a Terra é redonda, se você mandar um satélite aqui, ele está caindo em cima da Terra, só que ele não atinge a Terra, porque a Terra está saindo debaixo dele. Então ele entra em órbita. Tem que ter uma velocidade adequada para a altitude. Para sair da Terra são necessários 11 km por segundo de um foguete e assim por diante. Então, você pode usar a lei de Newton para jogar satélite. Né? A gravidade de Einstein é diferente. Né? Quer dizer, ele revolucionou, dizendo que não existe realmente essa força gravitacional. Que ele descobriu isso em elevador. Que quando você sobe no elevador, você se sente mais pesado. Não é? Parece que você é socado para baixo. E se você desce, você se sente mais leve. Então, se você fizesse um elevador relativístico, como a gente chama, enorme, e você puser um tiro, por exemplo, daqui, né, você vai ver que esse elevador, quando ele sobe, a bala desce. Por quê? É como se tivesse uma gravidade puxando ela para baixo. Entendeu? Então, baseado nisso, o Einstein pensou que existe uma textura de espaço-tempo. É como você pegar uma rede, um colchão. Você bota uma bola pesada no meio do colchão e ele afunda. Então, quem cria a gravidade, na verdade, é uma deformação no espaço-tempo. Se ele afundou aqui, aí você joga uma bolinha aqui, ela vem e faz isso assim, ela vem para cima. É como se você criasse uma gravidade. Né? Bom, então, aí ele contradiz o problema de tempo que era. O tempo era uma coisa que só andava para frente, né? As coisas são sempre do mesmo tamanho e tal. E a relatividade é difícil de explicar assim, em poucas palavras, mas aqui no livrinho eu explico matematicamente. Né? Tem uma parte bem bacana. Mas ainda sobre Newton, como é que funcionou, como é que eram as bases, né, do pensamento e o determinismo newtoniano? Bom, a física determinística, ela é o seguinte, ela olha sempre as coisas. Vamos supor um exemplo simples. Se eu largo uma bola, daqui a 10 segundos eu vou saber aonde ela está. Entendeu? E assim, então você pode prever certas coisas a partir do determinismo. Já a relatividade, você não pode fazer isso. Porque, e a mecânica quântica, então, essa bagunçou a cabeça de todo mundo. Né? Porque hoje em dia, por exemplo, na mecânica quântica existe a probabilidade. Então você fala, você não pode cutucar uma partícula. Como é que você descobre que tem uma coisa dentro do... Se eu te dar uma caixinha cheia de bolinha e fala, você não pode abrir, você vai descobrir quantas bolas tem lá dentro. O que você faz? Você começa a furá-la. Esperta daqui, esperta de lá. Então você, para pegar a área, vamos dizer assim, do infinitamente pequeno, você tem que mandar alguns, vamos dizer, um fóton, uma coisa qualquer, para ele entrar lá e dizer, tem uma coisa aqui, tem uma coisa ali e tal. Só que o Heisenberg descobriu, ele lançou um princípio, chamado princípio de Heisenberg, né? Que você não pode determinar a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Porque se você cutucou nela, já saiu do lugar e as coisas são assim. Isso aí como é que se chama essa lei? A lei da... Até esqueci agora. Né? Mas é uma lei fundamental da mecânica quântica. Né? E, então, esses são os setores que entram em choque de uma com a outra. A relatividade não entra na mecânica quântica. Nunca conseguiu. E a mecânica quântica é só na origem do universo quem liderava era a mecânica quântica. Porque eram infinitamente pequenas, as partículas estavam sendo criadas. Então você não pode botar relatividade na origem do universo. E hoje você tem a relatividade e não pode botar a mecânica quântica. Entendeu? Não se esbarram, né? São corpos extremamente massivos, né? E a mecânica quântica trabalha com quarks, elétron, próton, nêutron.
né? Essas partículas todas. Agora, o Newton foi, assim, né, teve as suas contribuições, não tenha dúvida, mas no final da vida, começou a se interessar por umas coisas interessantes, né? Alquimia, Deus, gostava de latim, grego, Bíblia, particularmente as profecias chamavam a atenção dele, né? Tem uns estudos bem interessantes sobre ele. Embora cristão, em muitas oportunidades ele contestou as práticas da igreja, né? Como é que o senhor vê esse comportamento dele? Qual que era a razão principal de fazer isso? Olha, eu não conheço muita coisa, porque o Newton, assim, uma das coisas que são os melhores livros de ciência até hoje lançados, né? Chama-se Principia Mathematica Philosophiae Naturalis. Estou perguntando ele que também. São os princípios, né? Que hoje, praticamente, ele é o pai da física, como diziam os alunos da EPK. Né? Porque a relatividade veio depois. Sim. Você usa a física newtoniana no seu dia a dia. Sem erro, sem coisíssima nenhuma. Então ele é realmente fundamental. Agora, toda pessoa que estuda ciência começa a duvidar de algumas coisas de religião. Isso aí é quase que natural. Porque a religião, ela tem umas coisinhas que são assim bem... isso é milagre, isso é isso, é aquilo. E o cientista, ele quer ver a causa, quer ver o efeito, como é que explica e tal. E o Newton era um cara super inteligente, embora fosse bastante religioso, né? Mas ele acabou chegando à conclusão que tinha mais. Por exemplo, esse problema do heliocentrismo e do geocentrismo, isso perturbou a cabeça dele. Ele começou a ver. Galileu não foi queimado porque ele era muito amigo do Papa. Né? E ele teve que abjurar, dizer assim, não, a Terra é o centro. Né? Porque senão a Inquisição teria queimado ele também. Né? E dizem que ele virou para o lado, aí ainda falou assim, que se move, move. Né? E a igreja atrapalhou muito. Entendeu? Sim. A gente sabe que atrapalhou, mas também ajudou muito. Porque quem é que detinha o conhecimento? Era a igreja. Então você vai ver que o Kepler era um cara... Bom, o Kepler era meio protestante, meio coisa. Mas o Newton era um cara muito ligado. O Galileu era um cara ligadíssimo na igreja. O Copérnico, que fez a quebra do sistema, era um padre. Entendeu? O Giordano Bruno era uma denominação daquela lá também. Então você tinha a igreja, por um lado, ela deu passo para frente, mas por outro lado ela deu uma travada em tudo. Né? Interessante. Então o Newton é um cara extremamente inteligente. É como você falou, ele começou a se encantar porque naquele tempo havia muito negócio de astrologia. Né? Que é um negócio que eu, por exemplo, não concebo de jeito nenhum. Eu acho que uma estrela lá no fim do mundo vai influenciar, quando você nasceu no dia 20 e tal, tinha isso, tinha aquilo. Eu não acredito nisso, né? Para começar. Né? E até o Kepler fez adivinhações e tal, fez muito... Porque os reis, eles contratavam os astrônomos não para trabalhar como astrônomos, mas para trabalhar como astrólogos. Eles faziam as visões das estrelas, localização de planetas e tal. Aí tinha a conjunção disso com aquilo, sei lá, o que vai acontecer? Vai acontecer isso. E o Kepler mesmo falou que ele até teve época que ele acertou algumas coisas, né? Mas a gente hoje tem que entender, não é? Porque se você vive num lugar da roça, você não enxerga a cidade. Agora é muito engraçado porque por causa dessa curiosidade dele, né, eu relaciono aqui a essa obra, né, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que é um livro relevante, mas tem um manuscrito dele, né, famoso, que é relacionado à pedra filosofal. Esse elixir da vida, substância mítica, né, capaz de tornar a pessoa imortal, fazer o objeto ficar de ouro. Quer dizer, essa lenda ficou conhecida em muitos meios, né? A gente tem filme, a história do Harry Potter, por exemplo, o Paulo Coelho, que escreveu um livro falando um pouco disso também. Como é que essa era a ligação, como é que era a ligação desse pensamento newtoniano com a filosofia? Como é que se dava essa relação, assim? Como é que ele foi para esse lado? No início você tinha falado, né, da filosofia para dar aula de matemática, enfim, aquela ligação. Como é que seria, nesse caso, com a física, relacionando com o Newton, por exemplo? Bom,
inicialmente, todo conhecimento ele era denominado filosofia, né? Filosófos, né? Amigo do saber. Né? E até a filosofia ela é influencial porque ela formava o cara na área de ciências, de astronomia e o latim, que era a língua mater naquela época, né? E tal. E existiu isso desde o tempo dos gregos antigos, os filósofos gregos. Então existia essa história do elixir, que, aliás, a busca da pedra filosofal, o elixir da vida eterna, eles foram, vamos dizer assim, os incentivadores da criação da química. Porque a procura de agentes que fizessem uma coisa virar ouro e não sei o que lá, foi provocando o aparecimento da química, que se chamava alquimia. Né? Eles eram quase bruxos naquele tempo, eles não eram considerados cientistas. Né? Sim. Agora, isso então influenciou muita gente que foi para a ciência de modo geral, tinha uma influência dos antigos filósofos gregos, né? Sim. E tal. O que eu conheço é mais ou menos isso. Né? Porque é interessante a gente ter revivido essa tradição, né? De uma forma assim mais modernizada, talvez mais acessível para gerações mais novas, né? Porque virou filme, virou best-seller e né, traduzido para o mundo inteiro. Mas agora, ainda nessa linha da literatura, né? No caso do caminho que ele fez nas duas áreas, eu queria saber um pouco mais, né? Acho que o nosso ouvinte, nosso espectador, nosso internauta queria saber um pouco mais desse livro que está aqui ornamentando o nosso plano de fundo, né? Como é que surgiu essa ideia, quais são os princípios que são tratados. Tem um ponto muito interessante na página 9, que eu acho assim, que é um ponto muito feliz, porque é um apontamento linguístico-literário. Quando o senhor apresenta a palavra quark, que foi retirado da obra de James Joyce, Finnegan's Wake, que foi um experimentalista linguístico, se comparado a Guimarães Rosa, por exemplo, né, inaugurou o que a gente chama de fluxo da consciência na literatura. Temos grandes representantes, Virginia Woolf, por exemplo, e ele fez essa experimentação, né, tem até o verso lá, 3 quarks for Master Mark, que era para rimar com o nome, né? Então tem uma coisa assim, muito legal na tradução livre, né, 3 quartos para o mestre Mark. Qual é a importância dessa partícula para a física? Está lá no livro, né, bem colocado, para o homem, para a Terra, para essa atualidade. Bem, vou falar como eu vi a ideia do livro. Eu tinha um neto que morava em Viçosa, né? Quer dizer, o meu filho era procurador da Universidade de Viçosa, e o meu neto Gabriel, que o livro é dedicado a ele, né? Que hoje é professor de História. Que legal. Né? Em Viçosa. E eu sempre que chegava na casa dele, ele vinha para mim de manhã e falou: vô, como é que surgiu o universo? Aí eu parava, explicava, e ele era garoto ainda, né? Não tinha muita condição. Aí ele ia para o colégio: não, vô, você vai comigo, vai explicar. E foi assim, todo dia ele perguntava uma coisa, perguntava outra e tal. E, bom, ele cresceu e eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei: gente, criança, adolescente, pergunta muito, né? Gosta de saber das coisas e tal. Eu falei: eu vou escrever um texto sobre isso. Aí comecei escrevendo. E ao escrever, ia surgindo sempre uma coisa nova. Né? Eu comecei com a origem do universo, que historicamente seria o princípio de tudo. Né? Teoria do Big Bang. Essa origem do universo ela é um negócio meio engraçado. Porque o pessoal de igreja, não é? Eu estou falando de todas, né? Sim. Eu não tenho religião, não posso falar, não vou falar mal de nenhuma delas. Mas as pessoas têm um conceito, o físico, eu já discuti com algumas pessoas, até na faculdade de medicina, que como é que o universo começou? Bom, no princípio, a Bíblia fala assim: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. São João, não sei quanto. Aí você fala assim: o que é verbo? Verbo, na literatura, é ação, é energia. Então, para mim, no princípio, só existia energia. Essa energia se condensou numa coisa que chama singularidade
do espaço-tempo. Ela condensou a massa imensa numa minúscula partícula, num quase ponto. E aí aquilo explodiu e deu origem ao universo. Quando o universo expandiu, ele atingiu uma temperatura impressionante e tal. E toda vez que há uma explosão, ela vai esfriando à medida que afasta, né? A dilatação provoca resfriamento. Aí começaram a aparecer partículas, né? Esses quarks, eles são os componentes, por exemplo, do nêutron e do próton. Então, são dois quarks up e dois down, não sei o quê, para formar um próton e assim por diante. Então, eles são as partículas elementares das elementares, né? Sem elas, você não teria. Aí começam a aparecer outras partículas e tal. Tem a partícula de Deus, né? O bóson de Higgs. Bóson de Higgs. Que é recente, né? Se comparado com as outras, vamos dizer assim. O Higgs já tinha previsto, teoricamente, a existência de uma partícula que concedia massa às outras. Só que isso foi levando tempo. Com esse acelerador de partícula que tem na França, na Suíça, não sei, eles conseguiram acelerar uma partícula tal e bater de cara com a outra e tal, e surgiram os bósons. Então constataram que eles realmente existiam, né? Então esses bósons, eles deram origem às massas. E aí depois vem a Bíblia fala assim, fez-se a luz, né? E o universo se tornou claro, não sei o quê. A luz foi feita bem depois. Eram milhões de anos depois. Porque o surgimento dos fótons, entendeu? Então o universo é um negócio em confecção, vamos dizer assim, permanente. Mas aí eu, por exemplo, que acredito em Deus, né? não tem religião, mas acredito em Deus, em Jesus e tal, não sei o quê. Eu falo o seguinte, eu discuti até com o Dilemando na Faculdade de Medicina. Eu disse, não, porque não sei o que, isso aí é tudo explicável. Eu falei, Dilemando, como é que, se você puser uma pedra de gelo aqui, o gelo vira água, né? Porque as moléculas do gelo estarão sempre muito unidas. Aí ele vira água, as moléculas rolam umas sobre as outras. Aí ela vira vapor, que as moléculas estão batendo uma em cima da outra, uma desordem total. Então, quando você tinha o princípio, antes do Big Bang, existia... Uma entropia? Exato. Existia uma bagunça, né? Para você criar, fazer uma coisa organizada, você tem que ter uma causa exterior, né? Você tem que contrariar a entropia. Que a entropia mede a desordem, né? Então, se você bota um negócio organizado, ele tem menos entropia do que o outro. Verdade. Então, você tem que ter uma causa. Todo efeito tem que ter uma causa, filosoficamente falando, né? Para mim, essa causa é Deus. Agora você chama de Joaquim, Newton, Manel, o problema é seu, porque esse é um problema de fé, né? E aí eu entraria em Pascal, né? O Pascal ele dizia sempre assim, 2 e 2 são 4, isso eu sei. Deus existe, isso eu creio. Né? E eu tenho uma frase dele que eu gosto muito, né? Que ele fala que ele fala muito em intuição e razão, né? Só que ele bota a intuição como coração, ele usa a linguagem de coração. Então ele fala que entre a razão e Deus existe uma parede muito difícil de ser transposta, porque a razão caminha passo a passo. É um teorema de matemática. Tem uma hipótese, que vem aqui você anda ali, aí precisa às vezes de um teorema anterior para mostrar o próximo, e assim por diante. Aí ele falava assim, e o coração voa. Entre o coração e Deus existe um véu muito fino que pode se rasgar de repente e colocar você diante de Deus, né? Aí ele sai com uma frase, le cœur a des raisons que raison même ne connaît pas. O coração tem razões que a própria razão desconhece, né? Então, ele o tempo todo, ele mostra essas coisas que a intuição, que é a razão, você às vezes, se eu perguntar para você, 2, 4, 6, 8, qual é o próximo? 10. Tá. Por quê? Você usou a intuição. Você não me demonstrou aquilo. Você falou, não, é lógico que saindo de 2 em 2, o próximo é 10. Né?
Então, a palavra intuição vem do latim tuere, vem do golpe só, né? Quer dizer, é o saque. Exatamente. Saquei esse negócio e tal, né? Então, esse problema da existência ou não de Deus começa com... e vai ser discutido o resto da vida. Tem um livro que hoje eu não achei, ele queria até mostrar, chama-se Por que existe algo e não apenas o nada. É um repórter e ele entrevista uma pá de físicos, filósofos, escritores. Todo mundo vem a pergunta, por que existe algo e não apenas o nada? Todo mundo enrola, na verdade, porque o mais provável é que não existisse droga nenhuma. Sim. Né? Por que as coisas aparecem? Né? Até, eu escrevi um texto que eu até mandei para você, não sei se você viu. Eu vou fazer essa ligação agora, Pois é. eu estou interessado nesse... Naquele texto eu cito o Stephen Hawking, porque Universo uma casca de nós. Na mecânica quântica existe uma coisa chamada campo. Né? Porque o campo é um negócio assim, por exemplo, o que tem aqui dentro dessa sala? Tem ar, tem não sei o que e tal. Mas por que eu largo uma laranja que ela cai para o chão? Porque existe uma coisa chamada campo gravitacional. Esse campo, quando ele atua, é o G. Né? Quando ele atua em cima de uma massa, ele cria uma força. Né? Então, a força é a massa vezes a gravidade, mg. Né? Então, às vezes, assim, do vazio total, do vácuo total, aparecem partículas, aparece, desaparece. Então, isso está constantemente acontecendo. Até o Stephen Hawking usa isso para dizer, não, o universo começou assim. Mas aí ele teria que explicar porque existia nada antes, ao invés de alguma coisa. Né? É muito interessante, né? Mas eu aproveito para poder pegar a carona nessa reflexão que me marcou muito. E eu, felizmente, tenho ela guardada aqui no meu dispositivo. E eu acho que ela vem a calhar a respeito disso que a gente está comentando sobre o quark, etc. Eu queria que o senhor explicasse para nós, né, essa reflexão acerca da formação do universo que ficou cristalizada nesse texto de sua autoria maravilhoso, Scientia et Fides, Ciência e Fé, que é o lema da Unipar. Exatamente. Ciência et Fides. Isso aí. Queria que o senhor comentasse para nós. Então, essa foi a primeira pergunta que o meu neto fez. Né? Eu não ia embrulhar ele falando de coisas que a ciência não conhecesse. Né? Que foi Deus e tal. E existe até hoje os criacionistas, né? Até nos Estados Unidos e tal, é um negócio complicado. Né? Mas aí, eu peguei... Antigamente, eles acreditavam que não sabiam o que era o universo. Né? E o próprio Einstein cometeu um erro, porque na sua teoria da relatividade ele usou uma constante para explicar que o universo era estático. Eles acreditavam que o universo era estático. Aí um abade chamado Lemaitre, o Lemaitre ele descobriu, ele citou a ideia de que o universo devia estar em expansão. Né? Por que o universo poderia estar em expansão? Aí entra o Hubble, aquele do satélite. Quer dizer, se houve ele viu que os planetas estavam se afastando, então deve ter tido uma causa única, inicial, para isso. E o Hubble provou que isso era verdade. Como? Você, quando manda, entra um efeito do som, é mais fácil de entender. Você pegar um carro, vir buzinando de encontro a você, a buzina se torna mais, com uma frequência maior. Né? Por quê? Porque as ondas se propagam no meio com velocidade constante. Ela não depende da fonte, ela depende do meio. Então, as ondas de som vêm aqui, né? Mas como a fonte está andando, ela mandou uma onda para cá, a segunda ela já vai mandar mais perto e assim por diante. Então essas ondas vão juntando, vão aumentando
o tipo do som. Ao passo que para trás, quando ele afasta, né? As ondas vão afastando um som mais grave e outro um som mais agudo. E como a luz era já aceita como ondas, né? Então eles verificaram que a luz de uma estrela deveria ter uma tendência ou para o azul ou para o vermelho. O vermelho é de menor frequência e o azul é de maior frequência, né? Então, tanto que as ondas de calor são ondas maiores do que uma onda de rádio, eletromagnética e assim por diante. Então, o Hubble constatou que havia um aumento da frequência das ondas. Uma diminuição, ou seja, as ondas estavam se afastando uma da outra. Isso significava que o universo estava expandindo, né? Então, isso configurou como verdade o fato do Lemaitre ter dito que... Aí vieram várias conversas, aquele negócio todo, e alguém deu o nome de Big Bang, né? Grande explosão e tal. E isso passou a ser aceito praticamente na comunidade científica toda. Alguns, no princípio, como até hoje tem gente discutindo isso, né? Mas foi daí que surgiu a teoria do Big Bang, né? Esse abade Lemaitre e do Hubble. É o que tem explicado hoje. Que é explicado até hoje. Que nós temos, né? Agora, o para trás, não, porque a gente diz que o tempo começou com a explosão e, portanto, nada se sabia do tempo anterior. Aí é que entra os problemas de religião, de não sei o que e tal, né? O quebra-cabeça que a gente tem. Mas, professor, não podia deixar de comentar, de ressaltar, eu acho até que foi muito bem respondido, repetido e ampliado, mas é um carinho que a gente tem, é o nosso mote, eu nem coloco na pauta como pergunta, que é a relação que a gente tem com a cidade, ainda mais o senhor que não é daqui. Mas é isso que a gente sempre faz no final, né? A sua relação com Barbacena, o que ela representa no seu contexto, representou no seu contexto, justamente o senhor que é um teoricamente estrangeiro, mas é um barbacenense que a gente considera. O que o senhor pode falar para a gente disso? Olha, eu fui criado num paraíso, beira de praia. Eu morava, meu pai servia na base do Galeão, e a ilha não tinha ponte ainda, então a gente andava livremente por tudo quanto é lugar, porque tinha zona militar, aquele negócio todo, cajueiro, coqueiro, praia, segurança e tudo, né? Segurança. E eu vim para Barbacena com 11 anos, quando meu pai foi criado na escola aqui em maio de 49, né? E meu pai veio primeiro e depois em setembro eu vim. Bom, aqui eu entrei logo com um cursinho de admissão, que eu ainda não tinha terminado o primário. No Rio, o primário demorava mais tempo um pouco e tal. Aí eu entrei para uma escolinha da Dona Rosinha Ed e tal, e fiz a admissão, passei até em terceiro lugar e tal. Legal. E adorei Barbacena, desde a primeira vez que eu vi. Né? A Marielle costuma brincar, fala, eu não gosto de Barbacena, eu acho que Barbacena não tem parque, não tem isso, e realmente não tem. Né? Ficamos a dever, porque quando chega um neto, ele não tem para onde ir. Né? Mas aí eu estudei o ginasial aqui, estudei o científico, e aqui eu sempre convivi com muitos amigos, eu era esportista, né? Fui jogador de basquete, vôlei, fui campeão da cidade. Que legal. Né? Pelo Olympique e tudo, né? E tocava violão, então o primeiro conjunto de baile aqui em Barbacena era o nosso conjunto, né? Hoje eu já não posso tocar mais, porque os dedos estão... Tá meio... Tá que nem o nosso maestro, né? Mas aí, assim, foi uma convivência muito boa. Eu gostei muito de Barbacena. Aqui peguei uma filha de Barbacena, né? Legal, legal. E eu acho que eu convivi mais tempo em Barbacena do que em qualquer outro lugar. Né? Mudei para Belo Horizonte, morei de novo no Rio e tal, mas... sempre indo e vindo, né? Se contar de 49 até hoje, praticamente, tirando um ano no Rio, uns 4 em Belo Horizonte e tal, eu sou barbacenense. Com certeza. Pelo menos de coração. Com certeza, não tenha dúvida. Por isso que a gente considerou. Eu não sou de direito, mas sou de fato. Né? Isso, não tenha dúvida. E é isso, professor.
Eu fico assim muito feliz, muito honrado, reitero as minhas palavras no início da nossa entrevista, do nosso podcast. Eu que tive a oportunidade grata, honrada, eu repito, de ter ainda a sua convivência, mas ter tido mais intimamente a sua convivência no início da minha carreira no magistério, vendo exemplos, tendo amigos em comuns, né, que ainda comentam os casos. Então, assim, eu queria mais uma vez agradecer por esse presente que nós recebemos aqui hoje, que é deixar gravado esse nosso carinho, esse nosso sentimento, respeito, essa nossa amizade para a eternidade. E a gente espera que esse exemplo possa germinar como no livro, né, que eu faço questão de mostrar aqui para o nosso espectador, tá no nosso pano de fundo, mas aqui a capa por inteiro, né, que esse exemplo possa frutificar e outras pessoas possam vir a fazer o que o senhor fez, possam aperfeiçoar, possam vir a fazer melhor o que a gente está buscando fazer. Então a gente fica muito feliz, a Rádio 93, de tê-lo aqui, a Academia Barbacenense de Letras, nessa proposta, e é isso. Eu que tenho que agradecer, porque afinal de contas a gente vai ficando velho e vai ficando esquecido. Puxa vida, se todo mundo chegar vendo desse jeito, isso é muito modesto. Eu sempre achei que eu fui para o magistério porque quis, não por imposição de ninguém. Até na época meus pais até achavam assim esquisito, vai ser professor, ganhava pouco, essas coisas todas. Então eu acho que as pessoas, para ser um bom professor, tem que amar o que faz, tem que compreender, tem que desenvolver técnicas que você não ensina por acaso ou de qualquer jeito, você tem que estudar muito. Eu passei minha vida toda estudando. Eu, praticamente todas as férias eu viajava, fazia curso e tal. Acabei entrando numa área que era nova de avaliação, que eu fui para São Paulo fazer curso e tal, e desenvolvi avaliação na EPECAR e tudo. E conviver com pessoas como você, que a gente se identificou muito rápido na época. Que você tinha entrado para a EPECAR e ainda estava um pouco assim, preocupado com a aceitação, porque você tem um tipo diferente, como eu. Quando entrei na EPECAR, eu fui contestado, porque eu era jogador de basquete, jogava com os alunos, fui técnico de basquete dos alunos, e os mais velhos não aceitavam isso muito, porque você pode conviver com... Eu era jovem, eu tinha 25 anos, e em você eu vi logo assim que você também era uma pessoa que gostava desse tipo de coisa. Isso absolutamente não cria nenhum entrave com o relacionamento com os alunos. É verdade. Nunca tive problema, entendeu? Jogava basquete, eu batia nele, acabou, e tudo ali. Fica tudo certo, é isso mesmo. Porque o esporte também ensina a educar, Então a gente conversava um pouquinho, eu falava com você, cuidado com isso. Tal. Eu me lembro. Porque a escola sua, do seu tempo, foi diferente da minha. É uma influência política muito grande, uma série de coisas e tal. Mas, e eu tenho um neto que hoje é professor, então eu falei muito com ele no princípio. Falei, você quando for dar uma aula, você pega o papel de pão, rasga ele aí e escreve assim. Para quem que eu vou ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? São os objetivos educacionais que o pessoal diz que é americanismo, que isso não presta, não sei o quê, porque hoje tudo é americanismo, Então, eu já fui contestado por isso uma vez no curso de física. Porque isso é coisa de americano. Eu falei, tá bom. Mas funciona. Não é? Tem aquelas coisas. Porque você tem que saber o seguinte, se eu for dar aula para a escola de comércio, eu não tenho que ensinar trigonometria. Por quê? Não precisa daquilo. Então, cabe ao professor fazer a sua programação. Uma vez eu fui... De maneira pragmática. Estou falando demais? Não. De maneira pragmática. Eu fui convidado a fazer uma palestra para as escolas do estado aqui em Barbacena. Foi até no Cine Apolo. Eu fiquei muito preocupado, porque eu falei assim, gente, porque você não pode se considerar, eu sou o melhor professor de Barbacena, o melhor de matemática, o melhor de física, nada disso. A gente é sempre mais um. Tem colegas excelentes para todo lado e tal. A gente aprende com cada um. Isso que é mais importante. Isso é muito importante. Aí eu entrei, eu falei assim, eu vou falar o que com essa gente? Eu lembrei de São Paulo.
em São Paulo, uma vez, ele foi mandado para a Grécia e ele foi falar sobre Cristo. O São Paulo se converteu depois, ele nem conheceu Jesus, né? E ele realmente, muito mais que São Pedro, ele é o propagador do cristianismo no mundo, né? Aí ele desceu num porto, aí ele falou, o que eu vou falar para essa gente? Que o grego era considerado erudito, assim. Aí o Paulo olhou assim, tinha uma capela, porque eles eram politeístas, né? Então eles faziam capela para tudo quanto é Deus, né? Aí estava escrito assim, agnostos tel, quer dizer, ao Deus desconhecido. Aí ele falou, é exatamente esse Deus que eu vou falar para eles. E vai se tornar o gnostos tel, quer dizer, o Deus conhecido. Então, a gente, quando vai fazer alguma coisa, a gente tem que procurar conhecer, né? E aí, nessa palestra, eu falei, gente, o que eu vou falar para essa gente? Não vou falar de matemática, eles sabem matemática, nós somos formados. Aí eu pensei, falei assim, bom, uma coisa importante chama-se planejamento, né? O que o professor faz de planejamento, de um modo geral? Até hoje, a maioria não faz, entendeu? Aí ele chega na sala, não, tem um programa. Eu falei, programa não é plano. Programa, eles te dão uma sugestão, você, como professor, vai escolher os tópicos que são importantes, né? Aí comecei a falar sobre planejamento, não sei o que lá e tal. Aí alguém lá me virou e falou, mas não dá tempo, não sei o que. Eu falei, vem cá, você ensina raiz quadrada, raiz cúbica, né? Quanto tempo você gasta ensinando raiz cúbica? Ah, eu gasto uma semana, 2, não sei o quê. Eu falei, vem cá, alguém aqui sabe raiz cúbica? Ninguém. Nem eu. Porque a gente não sabe mais fazer isso. Porque é uma coisa tão elementar e é esquisita. Aí eu falo, você deixa de falar em raiz quadrada, de falar sobre raiz quadrada, raiz cúbica, e esquece da geometria. Que a geometria é fundamental. Porque aí o professor chega no fim e fala, não deu tempo de dar não sei o quê. Ele perdeu tempo com coisas sem importância. Entendi. E aí eu falava, uma professora virou para mim, professor, porque a gente tem que acabar com essas maquininhas de calcular que naquele tempo ainda vendia até a R$ 1,99, né? A calculadora na sala, porque isso aí. Eu falei, vem cá, como é que você constata que uma operação é válida? Tem uma prova chamada prova real, prova dos 9, não sei o que e tal. Eu falei, por que você não pega essa maquininha, manda o menino fazer a operação, depois comprovar com a calculadora? Eu falei, isso chegou para ficar, isso não vai sumir, porque ali atrás da matriz tem um monte de loja que vende essa maquininha por R$ 1,99. Você vai impedir que o aluno use isso? Não. Né? Então, uma coisa que, quando você pega objetivos educacionais, né, você tem conhecimento, é o mais fácil de todos. Conhecer, isso aqui é uma caneca, tá? Serve para o quê? Beber água. Aí, isso é conhecimento. Né? Compreensão, eu vou entender como é que é a caneca, como é que ela foi feita e tal, isso aqui. Aplicação, eu passo a beber água na caneca, né? Ou café, ou água, não sei o quê. Análise, já é uma parte mais elevada. Aplicação na matemática seria fazer exercício, fazer contas e tal, resolver equações e tal. Análise, que é você pegar de um todo, tirar as partes dele. Isso já é complicado. Síntese. Você assistiu a novela da Globo, ele me conta como é que foi. O cara vai ter que me contar em poucas palavras o que ele assistiu ali, e de forma inteligível. Né? E a avaliação é o último objetivo. Por exemplo, um juiz, ele emite parecer, ele avalia os pontos de vista diversos e tal. Então, a educação tem que passar por essas fases. Né? É um negócio difícil, não é uma coisa fácil. Né? Por isso que lá na escola você pegava um cartãozinho daquele, não sei se ainda tem ou se tinha, na frente vinha o item, aí vinha sobre o assunto, vinha atrás a análise da questão, como ela foi aplicada, quanto índice de facilidade, índice de diferenciação. Ainda tem alguma coisa. Objetivo da questão. Né? Sim. Então, a educação, por isso que uma escola dessa é melhor do que as outras. Entendeu? Não, tá certo. Professor, mais uma vez eu agradeço, foi realmente assim, um prazer, uma aula, uma conversa, foi tudo de bom. E a gente está aberto aqui para
outras oportunidades, outros movimentos que o senhor não para. E é isso que a gente quer. Tá certo? Obrigado. Bem, meu caro ouvinte, espectador internauta, esta foi mais uma edição do podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a rádio que é show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. A gente agradece sua audiência e te espera nas próximas edições. Até lá, um abraço.